Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 14. Oséias, capítulo 14. A palavra do Senhor diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Repete comigo: arrependimento. E convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Por ti, o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, e eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos como o esplendor, será como da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo, a sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide, e a sua fama será como o vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipestre verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Até aqui. A palavra de Deus, ela tem falado muito aos nossos corações nesses dias, falando sobre arrependimento, sobre conversão, sobre mudança de vida. Quando se fala de se arrepender, também se trata de mudar o nosso comportamento, de mudar a direção da onde nós estamos andando, por onde nós temos vivido. A nossa vida, ela precisa ser observada, ser avaliada, e se talvez a estratégia que nós estamos usando para cuidar da nossa vida, para cuidar dos nossos filhos, para cuidar do nosso casamento, para cuidar dos nossos negócios, se a estratégia ela não é boa, nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós temos que mudar a visão que nós temos, para que possamos converter os nossos olhos aos caminhos do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela fala que tende convosco palavras de arrependimento e convertei ao Senhor. O Senhor tem chamado a igreja para mudança de comportamento. Esse ano é o ano para que nós possamos mudar o nosso comportamento e possamos viver o extraordinário de Deus para as nossas vidas. É necessário, querido, sair da rota em que nós estamos e começar a visualizar aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor, ela diz que a nossa salvação, ela vem do Senhor. Nós não somos salvos através do governo, nem através de atitudes dos nossos braços, das nossas forças, mas do Senhor. A misericórdia do Senhor é que nos salva. Precisamos entender que se nós mudamos o nosso comportamento e olhamos para o Senhor, confiamos no Senhor, olhamos para aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas, seremos curados,
seremos transformados. A palavra de Deus diz: curarei a sua infidelidade. A palavra de Deus diz que a nossa infidelidade, ela pode ser curada através de Deus. Nós muitas vezes somos infiéis ao Senhor, infiéis nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos. Somos infiéis ao Senhor nas nossas ofertas, nos nossos dízimos. Somos infiéis ao Senhor com aquilo que nós pensamos, com a forma que nós adoramos. Somos infiéis ao Senhor porque nós não o conhecemos. E a palavra de Deus diz que nós precisamos nos arrepender. Mudança de comportamento. É necessário, querido, mudar o nosso comportamento. Se até aqui, nesse tempo em que você tem vivido como filho de Deus, como filha de Deus, se até aqui você não conseguiu ter uma experiência com o Senhor, que pode trazer paz e confiança para o tempo vindouro, você precisa começar a ter intimidade com o Senhor e confiar nele. Porque, queridos, chegou o tempo de nós libertarmos os cativos. Chegou o tempo da igreja do Senhor se posicionar nas nações da terra. Chegou o tempo da igreja do Senhor se converter ao posicionamento de Deus e obedecer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para o chamado ministerial individual de cada um de nós. Cada um de nós fomos chamados para fazer algo pelo Senhor, mas muitas vezes nós estamos acomodados, estamos andando acomodados e nós não conseguimos sair das quatro paredes em que nós estamos e vivemos como dentro de uma bolha. Nós não conseguimos falar do amor de Jesus para ninguém, nós não nos posicionamos como cristãos, como filhos do Senhor. Nós nos comportamos mal e nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender porque não falamos de Jesus. Precisamos nos arrepender e nos converter dos maus caminhos que temos vivido. Precisamos parar. Precisamos mudar o comportamento. Essa semana na oração ainda eu falei sobre uma igreja no Brasil que está há 14 anos participando do carnaval, com um bloco carnavalesco, com mais de 1000 pessoas participando. Que igreja é essa? Que igreja do Senhor é essa que vai para a avenida dançar, pular? Mas está pulando para a presença de Jesus. Não, querido. O carnaval é a festa da carne, a festa do pecado. É a festa que nós não podemos estar convertidos a ela, porque se nós estamos nos posicionando dentro dela, é porque nós estamos totalmente errados. Nós precisamos mudar a nossa conversão. Conversão significa mudar a direção em que nós estamos vivendo. Nós temos que saber quem nós somos. Eu concordo com a igreja que sai na rua, que antes das pessoas entrarem no pecado, antes delas entrarem nas bebidas e nas drogas e na prostituição, você, como homem, uma mulher de Deus, você aborda pessoas lá na rua e leva-as a ter uma conversão a Cristo. Aí eu concordo. Agora, você montar um bloco de carnaval, você colocar a tua igreja a batucar, a dançar com os ritmos de tambores que são entoados para os orixás, para demônios, e nós aceitarmos isso, porque se você estudar a história do carnaval, cada tipo de batida no tambor é para chamar a atenção e para adorar um orixá diferente. O que nós temos aceitado nas nossas vidas? Que nós temos colocado a nossa vida à disposição? Queridos, a misericórdia do Senhor é que nos cura da nossa infidelidade. Nós temos concordado com muitas coisas que não cabem mais a nós. Nós temos aceitado dentro da nossa casa coisas que não cabem ao meu coração, nem ao coração dos seus filhos, nem ao seu coração, mas
está borbulhando dentro de nós. Nós temos aceitado, nós temos tido medo do inimigo, nós somos incapazes de acreditar no poder de Deus, no poder do Senhor, que o Senhor pode libertar o endemoniado. Ah, pastor, mas eu não sei fazer isso. Querido, não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo do Senhor que liberta o cativo. Mas muitas vezes nós não acreditamos no poder do Senhor, no poder da palavra, daquilo que a palavra nos revela, que os Senhores têm liberado a nós. Não oramos pelo enfermo porque temos medo do Senhor não operar através da nossa oração. Se o Senhor não quiser curar, é porque Ele não quer curar. Mas o nosso papel é de confiança no Senhor e de acreditar de que através do Senhor as pessoas podem ser curadas, serem livres. Mas aonde está a nossa confiança? Ou melhor, será que nós não estamos confiando mais no inimigo do que no nosso Deus? Será que nós não estamos confiando mais no inimigo do que no nosso Senhor? A palavra de Deus diz: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. O Senhor está dizendo: eu de mim mesmo, se você for curado da sua infidelidade, eu vou te amar. É uma posição da parte de Deus para o povo de Israel, para nós hoje, nesses dias que estamos vivendo. São promessas de perdão, para que possamos mudar o nosso comportamento, para que possamos mudar a nossa vida. A palavra do Senhor diz: estender-se-ão os seus ramos como o seu esplendor, como da oliveira, e a sua fragrância como do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como do vinho e do Líbano. Queridos, quando estamos em Deus, é como estarmos como uma árvore plantada à beira de um rio. A árvore plantada à beira de um rio, mesmo em tempo de seca, ela floresce. Mesmo em tempo de seca, ela está verde. Ela tem sombra. Então, uma árvore plantada à beira do riacho, uma árvore cuidada por Deus, ela tem raízes fortes, que mesmo em tempo de dificuldades, de luta, ela não atrapalha o seu vigor. E nós, queridos, precisamos disso. Precisamos confiar no Senhor mesmo nos dias difíceis da nossa vida. Quem não passa por dias difíceis? Quem não passa por lutas? A Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas o Senhor Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está mostrando para nós de que Ele morreu numa cruz, Ele ressurgiu no terceiro dia, Ele venceu a morte, o mundo foi vencido por Ele. Não tem nada que pode nos atrapalhar de estarmos acessando a presença do Senhor. Precisamos acessar a presença de Jesus, precisamos confiar nele, acreditar nele, acreditar no poder da oração, no poder da palavra. Precisamos ter mudança de vida, não aceitarmos mais os nossos pecados, não aceitarmos mais a nossa cultura da nossa família, que nós temos trazido muitas vezes para dentro da casa do Pai. Eu retornei da África semana passada, e lá na África nós temos visto muito isso, muita cultura de dança, de alegria, uma expressão muito forte, para se posicionar diante de Deus, que eu fico até às vezes preocupado de trazer um moçambicano para cá, por causa da forma que eles dançam na presença de Deus. Eu fico preocupado porque às vezes eles vão dizer: mas a igreja brasileira não faz como nós fazemos. E não faz mesmo. Nós não temos como ser igual a eles. Mas algo que eu quero dizer para vocês, que aquela dança muitas vezes falta da presença de Deus, porque é só um posicionamento. Eu tenho que me expressar, eu tenho que dançar, eu tenho que suar,
Eu tenho que ficar 3 horas dentro de um culto dançando, mas a palavra não faz efeito dentro de mim. Isso acontece lá. Nós temos visto muitos pais de famílias moçambicanos que escravizam suas esposas, que não têm valor como homem, estão dentro da igreja, dançam, pulam, suam na presença de Deus, se expressam ao nível que nós não nos expressamos, mas a palavra, ela não entra, ela não flui no coração. Por quê? Porque falta conhecer, ou aplicar, ou se converter, mudança de atitude, falta isso, falta mudança de comportamento, sair das culturas e começar a adorar a Deus. Querido, eu queria que no Brasil nós adorássemos ao nível que eles adoram, que nós dançássemos ao nível que eles dançam, mas eu gostaria que a palavra fluísse ao nível que ela flui no Brasil, no coração de muitos moçambicanos. Por isso a importância que nós temos que dar a palavra que o Senhor libera. E a palavra, ela muda o nosso comportamento. A palavra, ela vai fazer com que nós tenhamos mudança de vida e confiança no Senhor. Porque, queridos, não adianta nada nós nos expressarmos e nós estarmos na casa de Deus todas as quintas, todos os domingos, participarmos das células, sermos ativos, se a palavra, ela não nos molda. Se a palavra não muda o meu comportamento. A palavra, ela tem que moldar, a palavra tem que lixar as nossas vidas. Nós temos que ser lixados pela palavra, e é pela palavra que nós transformamos o nosso comportamento, e é através do Senhor que nós firmamos as nossas raízes no Senhor. As nossas raízes, elas não estão firmadas, queridos, na cultura humana. A nossa raiz, ela precisa estar firmada na cultura do reino dos céus, no reino de Deus. As raízes do povo cristão, ela precisa ser aprofundada, ó Deus, a um nível de que se o vento passar, se a nossa estrutura, ela não vai ser abalada por causa das raízes que nós temos em Deus, não em nossa cultura, não na cultura humana, não no conhecimento humano. Existe uma promessa da parte de Deus: serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é como se fosse um pinheiro, uma árvore muito forte, frondosa, porém as suas raízes muito firmadas, vento passa por elas, e elas não caem, porque existe um firmamento, e o nosso coração, a nossa vida, ela precisa estar firmada em Deus. Nós precisamos estar com as nossas raízes firmadas no Senhor, para que possamos ter alimento no espiritual, e para que possamos estar firmes em situações difíceis. Existem situações em nossas vidas que podem tentar abalar a nossa estrutura. Porém, se nós estamos firmados no Senhor, as nossas raízes estão no Senhor, nós não vamos cair. Nós temos, queridos, que entender que a palavra de Deus, o Senhor, Ele pede ao povo de Israel: olha o que é bom. Talvez não é necessário matar os novilhos, não é necessário fazer sacrifício de animais, mas faça sacrifício dos seus lábios, sacrifício de adoração, sacrifício de arrependimento. Existem coisas na minha vida, na sua vida, que nós precisamos começar a nos arrepender. Tem coisas em nós, atitudes em nossas vidas que precisam ser observadas, e começar a falar com o Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo disso. Se arrepender dos pecados dos nossos pais,
entrar em Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pais pelos seus pecados, pelas suas iniquidades. Me perdoa, porque eu faço parte dessa raiz de iniquidade. Pedir ao Senhor perdão pela nação, pelos pecados da nossa nação. Queridos, nós somos um povo cristão, que se nós quiséssemos de verdade, nós poderíamos mudar a nossa nação em todas as áreas. Mas nós tínhamos que ter um pensamento único em Deus. Nós dividimos a nossa opinião. Nós não somos um povo unido no propósito. Nós dividimos demais, e por isso nós não conseguimos escolher o melhor de Deus para as nossas vidas. A igreja, ela precisa começar a entrar no propósito de arrependimento, de deixar para trás algumas coisas e começar a olhar para o centro, para o Senhor, começar a colocar Jesus no centro de tudo. Jesus, ele precisa ser o centro das nossas decisões. Muitas decisões que nós tomamos, elas são nossas, elas não são de Deus. E quando as decisões elas são nossas, elas não prosperam. Decisões que nós tomamos sem Deus, elas não vingam. Tenha uma experiência com o Senhor. Começa a tomar decisões através dEle. Começa a viver o que o Senhor tem para a sua vida. Desista de tomar decisões dos seus próprios pensamentos. Comece a olhar para o Senhor e comece a ver o amor de Deus derramar sobre ti, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Porque muitas vezes, queridos, nós deixamos de viver o melhor de Deus para as nossas vidas por causa dos projetos pequenos que nós temos, por causa dos sonhos pequenos que nós temos. O Senhor tem projetos grandes e maravilhosos para você, para a minha vida, para a sua casa, para a sua família. O Senhor tem projetos grandes para os seus filhos, mas tem filhos deixando de viver por causa da falta de sabedoria. A palavra de Deus diz: quem é sábio, que entenda essas coisas. Se você é sábio, entenda o que Deus está falando hoje. Pratique o que Deus está falando hoje. E quem é prudente, que saiba sobre isso. Porque os caminhos do Senhor, eles são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores cairão nesse caminho. Os justos, os sábios, andarão no caminho, viverão nele, entrarão no céu. Aqueles que não sabem, aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não querem Jesus, vai ser nesse mesmo caminho que eles vão cair. Quando o mundo terminar, quando Jesus voltar, aqueles que ficaram acreditando nos seus ídolos, aqueles que ficaram acreditando somente em outras pessoas e não acreditaram, não dedicaram sua vida a Jesus, eles não vão conseguir acessar a presença do Pai. É tempo de conversão. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Jesus Cristo. É tempo de mudança de comportamento. É tempo de nós nos arrependermos de tudo que nós temos vivido e começar a desejar Cristo, a querer andar com Ele, a querer entender o que Ele tem para as nossas vidas, a querer obedecer ao Senhor, estar firme, as nossas raízes firmes no Senhor, para que, se a tempestade vir, ela não vai nos derrubar. Se a situação for difícil para as nossas vidas, nós não vamos cair. Se Jesus voltar, nós vamos entrar para o céu. Existe uma grande possibilidade de 50% daqueles que dizem ser filhos de Deus entrar no céu. É palavra. A palavra de Deus, ela diz, e eu sempre repito isso: 2 estarão dormindo na mesma cama, um vai, outro fica.
2 estarão arando a terra no mesmo lugar, um vai e outro fica. Isso mostra que nós precisamos nos posicionar e querer com que toda a nossa casa, toda a nossa família sirva ao Senhor. Por isso, querido, se você precisa mudar algo, em primeiro lugar, mude dentro da sua casa. Mude para que seus filhos queiram ficar com você, para que os seus filhos queiram o seu Deus, para que os seus filhos aceitem o seu Deus, e eles começam a viver junto com você o chamado de voltar para o céu. Tem que mudar o nosso comportamento. Eu não estou falando para você ser um crente chato. Tem crente que incomoda, tem crente que não é suportável, principalmente dentro de casa. Seja alguém que ama de verdade. Marido, ame sua esposa, se preciso for, dê sua vida por ela como Jesus deu. Mudança de comportamento, porque muitas vezes o seu comportamento, ele não leva a sua esposa à conversão. Mulheres, respeite o seu marido. Mulher que respeita o marido, que é fiel à palavra, o marido quer andar junto dela. O homem não precisa de muitas coisas, não. É só o respeito que ele quer. Respeita. O seu Deus vai mudar o seu marido. O seu Deus vai transformar o seu marido. Respeita, experimenta isso. Muitas vezes os nossos filhos não querem ficar conosco porque nós não amamos de verdade. Amamos com grosseria. O nosso amor é o chinelo para tentar atrair para perto. E não é desse jeito que você resolve com seus filhos. Seus filhos precisam ser amados. Seus filhos precisam entender quem você é em Deus e confiar no Deus em que você serve. E como que eles vão confiar? Em alguém que agride? Em alguém que bate? Em alguém que maldiz? Que lança palavras ao vento? Como que eles vão confiar? Agora, se você for amável, se o seu Deus for um Deus em que muda a sua vida, o seu comportamento, se o seu Deus for um Deus que transforma a sua história, a história da sua vida, e os seus filhos veem o seu comportamento de honra a Deus, de honra ao Senhor, eu duvido que os seus filhos não vão andar com você. A melhor coisa que nós fazemos é juntar a nossa casa na oração, na presença de Deus, para que os nossos filhos possam ver a nossa confiança que nós temos no nosso Senhor. Eu não abro mão de sentar à mesa com os meus filhos, de orar todos os dias no meio-dia, pelo menos com eles. Todo momento de comida à mesa, nós sentamos à mesa para desfrutar da presença de Deus. Eu não abro mão de falar do amor do nosso Senhor, porque Ele tem cuidado, Ele tem nos abençoado, e os meus filhos conhecem a confiança que eu tenho no meu Senhor, no meu Deus. A palavra de Deus, ela diz lá no livro de Mateus, capítulo 12, ela diz assim, capítulo 12, verso 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará
3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenação, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com o pecado e com os erros, com as falhas, e nós queremos um sinal da parte de Deus. Nós queremos que o Senhor faça algo para nós, que o Senhor nos dê direção, com que o Senhor diga: eu estou aqui, que Ele se apresente a nós. Mas os nossos pecados nos afastam do Senhor. A palavra de Deus diz que os escribas e fariseus, eles solicitaram a Jesus: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. E ele respondeu: uma geração má, uma geração adúltera, pede um sinal. E ele disse: mas sinal nenhum lhe será dado. Muitas vezes, queridos, estamos tão envolvidos no pecado, estamos tão envolvidos com as coisas que não agradam a Deus, que o Senhor não nos responde. Ficamos anos e anos dentro de uma igreja clamando ao Senhor, mas não mudamos o nosso comportamento, e o Senhor não fala conosco. O Senhor não nos dá respostas que nós precisamos. Por que o Senhor não nos dá a resposta? Por que o Senhor não nos dá a direção do caminho, da forma que nós temos que fazer? Querido, é porque tem algo que nos distancia de Deus. Tem algumas coisas que não tem mais jeito. O Senhor não vai mais dar sinais se você não mudar o seu comportamento. Ele já disse, Ele mesmo falou a esse povo, a esses escribas e fariseus que estavam ali com Ele: não vou dar sinal nenhum. Jonas já tinha ido, ficado dentro do ventre da baleia, do peixe. Ele mudou a posição dele para onde era para ele ir. Um peixe tomou ele. Ele ficou por 3 dias dentro da barriga de um peixe. Quando ele foi orar, quando ele se converteu, quando ele decidiu estar em Deus, ele se arrependeu do seu pecado e ele disse: Senhor, eu vou cumprir o propósito. O Senhor o ouviu, e a Bíblia diz que ele foi lançado fora para cumprir um propósito, e todos os ninivitas ali decidiram a sua mudança de vida. Queridos, existem coisas que dependem de nós mudarmos a nossa posição, para que o Senhor possa fazer através de nós. Existem algumas pessoas da sua casa, da sua família, que só vão se converter quando você tiver mudança de comportamento. Tem coisas que não agradam as pessoas que estão próximas de você. Precisa mudar de comportamento. Seus vizinhos só vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador se talvez você mudar o seu comportamento. Porque muitas vezes somos um mau testemunho dentro da nossa casa, e aí vamos lá querer falar de Jesus para eles. Eles vão dizer assim: que Jesus é esse que deixa essa família viver o que vive? Família que tem bebedeira, que tem gritaria, que não se respeitam. Ah, pastor, tem isso dentro da igreja? Tem muito. Não são poucos. Então precisa mudar o nosso comportamento. Tem coisas, queridos, que nós queremos respostas de Deus, milagres em nossas vidas, que depende da mudança do nosso comportamento. Obedecer a Deus não é fácil. Ouvir a Deus não é fácil. Demanda do nosso comportamento ser transformado. Quando eu converti de verdade,
porque eu converti por algumas vezes, mas a última vez foi de verdade. Eu falei para Deus: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem falado através de profetas. Muitos falavam para mim, quando jovem: você vai andar nas nações, você vai pregar a palavra em muitos lugares, em muitos países. Eu tenho vivido isso. Já é a 6ª viagem que eu fui para a África agora, esse ano. Já preguei em vários lugares. Deus tem me abençoado por isso. São promessas. O Senhor, quando Ele tem promessas a se cumprir, se você muda o seu comportamento, o Senhor, Ele te leva. Muda o seu comportamento. Você quer ser um pregador da palavra? Muda o seu comportamento. Você precisa ganhar vidas? Muda o seu comportamento. Comece a orar um pouco mais. Conheça um pouco mais de Jesus. Tenha um pouco mais de intimidade com Jesus. Querido, a nossa vida tem que ser uma vida de dedicação ao Senhor. Ah, mas eu não sou pastor para viver uma vida de dedicação. Eu não estou falando isso. A vida de um cristão que diz ser filho, ela precisa ser uma vida de dedicação, para que o Senhor possa cumprir na sua vida o que Ele tem que fazer. Você quer ver toda a sua família ser salva? Muda de comportamento. Você quer ver a sua casa organizada? Muda de comportamento. Converta o seu caminho. Apare as arestas. Tem coisas que só dependem de nós. Pecados têm que ser renunciados. Situações nas nossas famílias têm que ser renunciadas. Tem raízes de iniquidades, queridos, que precisam ser observadas. Eu lembro uma vez que nós fizemos um encontro na chácara, não me lembro qual deles foi, e a apóstola Hilda orou comigo, e eu caí, e eu tive uma visão espiritual como se arrancasse as minhas unhas do chão, e a terra, que eram minhas unhas eram como raízes de iniquidade da minha família, e a terra caía sobre o meu corpo, naquela visão, e ali eu vi a minha família ser, a minha casa, eu, os meus filhos, ser liberto de toda a iniquidade familiar que tinha na nossa família. Porque se nós não nos posicionar, muitas vezes nós não vamos ter mudança e não vamos ter condições de melhorar a nossa condição como filho de Deus. Tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida. Tem promessas para se cumprir na sua vida. E você vai ficar até quando esperando o Senhor cumprir as promessas, se você não muda o comportamento? Tem que mudar. Tem algo de errado se o Senhor não está falando contigo. E eu vejo que o Senhor tem falado isso há muitos dias na palavra. Muito tempo já, desde o final do ano passado, Deus tem falado sobre isso. Mudança, transformação, arrependimento. Deus tem falado muito sobre isso. Vamos ficar de pé? Eu queria que você começasse a falar com o Senhor nesse momento. Eu pedisse ao Senhor que abra os seus olhos espirituais, para que você possa ver, para que você possa entender o que Ele precisa moldar em você, para transformar a sua visão, o seu entendimento de reino. O Senhor, Ele quer te usar, querido, aqui nessa cidade. Ele quer te usar no seu bairro, na sua rua. Ele quer te usar na sua família. Mas tem coisas que travam você, que tem travado sua vida e não tem deixado você entender o que Deus tem para você. E talvez, querido, você precisa ter os olhos espirituais abertos
que você está tão cansado que você não consegue ver. Peça para o Senhor abrir os seus olhos nessa noite, para que você possa enxergar, para que você possa entender aquilo que o Senhor precisa mudar na sua vida, e você possa cumprir o propósito, possa entender o que o Senhor quer de você, da sua casa, dos seus filhos. O Senhor, Ele quer te abençoar. Essa igreja, queridos, ela precisa ser cheia de vidas transformadas. Nós precisamos ganhar essa cidade para Jesus. Existe um alvo, o Senhor já nos deu, querido, o melhor que nós poderíamos ter, um prédio como esse, lugar onde nós podemos levar uma multidão a se converter. Queridos, nós temos que arregaçar as nossas mangas e falar do amor de Jesus, levar as pessoas a terem arrependimento, a conhecerem Jesus através daquele que opera em nossas vidas. Queridos, a igreja somos nós. Você e eu somos igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, temos que ter mudança de comportamento, temos que nos arrepender. Por isso, os nossos olhos precisam ser abertos, os nossos olhos espirituais precisam começar a ver aquilo que precisa de ter mudança em nossas vidas. Por isso, fale com o Senhor, feche os seus olhos, levante sua voz o mais alto que você puder, fale com o Senhor nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos, Senhor, num tempo de arrependimento em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, ter os nossos olhos espirituais abertos, para que possamos ver, Senhor, aonde está a nossa falha, para que possamos, Senhor, observar, Senhor, o porquê que muitas vezes respostas não vêm dos céus para as nossas vidas. Senhor, nós precisamos que os céus sejam abertos, precisamos que os céus sejam liberados agora, em nome de Jesus. Deus, que a tua bênção se estabeleça, haja arrependimento nessas vidas, Deus, vidas transformadas, Deus, posicionamento, possamos mudar a nossa posição de caminho, aonde temos andado. O caminho, Senhor, talvez não é perfeito, nós precisamos andar no caminho do Senhor. Nos ajuda, Pai, traz restauração em nossas vidas, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de Ti, precisamos do Senhor nessa noite, Pai. Senhor, nós precisamos do Senhor, Pai, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós não precisamos nada além do sangue de Jesus, nós precisamos dele. Somos livres através de Jesus Cristo. Ouça esse louvor. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Queridos, um alto preço foi pago por nossas vidas, e nós não precisamos nada além do sangue de Jesus para que nós possamos mudar o nosso comportamento e mudar o rumo da nossa vida. É o sangue de Jesus, é a graça, é a presença dele que nos basta, e nós temos nosso entendimento
de que precisamos mudar o nosso comportamento através de Jesus Cristo. Diante desse momento de oração e de comunhão, eu quero convidar você que ouviu a palavra nessa noite e você precisa ter mudança de vida. Você quer decidir por Jesus Cristo e você precisa dar um passo de fé. Se tiver alguém que quer entregar vida para Jesus, eu quero convidar você a vir aqui na frente em nome de Jesus. Tem alguém que quer decidir por Jesus hoje? Que quer tomar uma decisão de mudança de vida? Porque só precisamos disso. Só precisamos decidir por Jesus. Tem alguém que quer fazer essa decisão? Entregar a vida para Jesus? Se tiver alguém, dá o seu passo de fé em nome de Jesus. Esse é o seu momento, seu e de Deus. Amém? E você que ouviu essa palavra e você deseja que o Senhor venha cumprir na sua vida as suas promessas, mas você precisa talvez de força para mudanças, eu quero orar com você. Se tiver alguém que quer mudar, transformar, que quer decidir pelo seu chamado, que quer entender o que Deus tem para sua casa, para sua família, mas você talvez está sem força, sem condições de acessar aquilo que o Senhor tem para sua vida, e você precisa mudar o caminho que você está vivendo e quer decidir por isso hoje, quer entender o que o Senhor tem para a sua vida, vem aqui na frente que eu quero orar com você. Pastor, mas eu já sou crente há muito tempo. É para você mesmo. Talvez você está com dificuldade de entender, está com dificuldade de cumprir o propósito, o chamado ministerial. Talvez está pesado para você. Querido, a obra de Deus, ela não pode ser pesada para as nossas vidas. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Precisamos mudar o nosso entendimento de quem nós somos, que somos filhos de Deus, aquilo que o Senhor tem para a nossa casa, para a nossa família. Se nós precisamos ter mudança, que seja hoje a mudança, porque o Senhor, Ele quer fazer de você, homem e mulher, transformado pelo poder do sangue de Jesus. Se você quiser, pastor, eu já sou líder, não tem problema, querido. Às vezes nos falta força, às vezes nos falta ousadia para dar um passo de fé. É para você que o Senhor está falando nessa noite. Então saia do seu lugar em nome de Jesus, que nós vamos orar por você, declarar a bênção de Deus sobre sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Você que veio aqui na frente, coloque sua mão no seu peito e comece a falar com o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor, ó Pai, o desejo dos teus filhos de começar a ter os seus olhos espirituais abertos, a ter visão dos céus, entendimento da sua vontade. Meu Deus, mudança de comportamento. Os teus filhos possam, Deus, decidir, ó Deus, a viver o chamado, aquilo que o Senhor os chamou para viver nesse tempo. Pai, nós temos o chamado dos céus em nossas vidas, e nós queremos, Senhor, que a Tua palavra se cumpra em nós. Assim, Senhor, eu apresento os Teus filhos, Deus, que o Senhor traga bom ânimo, que o Senhor dê coragem, ó Deus, para que Teus filhos possam ter mudança de comportamento, uma unção de fidelidade, de compromisso com o Senhor, de compromisso com a Tua palavra. Deus, fidelidade ao Senhor no comportamento, fidelidade ao Senhor, ó Deus, nos dízimos e nas ofertas, fidelidade ao Senhor em todas as áreas da sua vida, para que eles possam, Deus, experimentar as coisas grandes dos céus, aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Eu abençoo teus filhos e filhas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém, amém, queridos. Vamos aplaudir Jesus, porque o Senhor te abençoou, e hoje chegou o novo tempo de entender o projeto, o planejamento dos céus para a sua vida, em nome de Jesus.